Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Hoje nós vamos conversar sobre o aspecto profissional relacionado à minha área educação física. Ou seja, qual é o mínimo necessário para ser um bom profissional? E veja só, este vídeo é extremamente importante para você, acadêmico, profissional, e para você, indivíduo que é entusiasta do exercício físico e busca sempre o que é melhor para você. Então, se você neste exato momento está à procura de um profissional para poder te acompanhar em relação à condução do seu cronograma de treino, primeiro ponto, tem uma consultoria online que inclusive está aqui embaixo o link. Basta acessar e entrar em contato comigo. Segundo ponto, se o seu objetivo principal é o personal presencial e você não for da mesma cidade que eu estou gravando o vídeo, Goiânia, fique à vontade para poder procurar um profissional que atenda a estas demandas. Tudo bem? Então, vem comigo. O primeiro aspecto que é comum é um profissional recém-formado, aquele indivíduo que ainda não se especializou em nada. Não é um defeito, tudo bem? O problema não está em não ser especialista em nada, o problema está em bater no peito a todo momento dizendo: sou expert em resultados. Eu nunca vi pós-graduação de resultados. Eu sou expert em treinamento para mulher. Eu fico pensando, qual é a diferença de um homem para mulher do ponto de vista anatômico cinesiológico? Respondam para mim caso você tenha algum conhecimento nessa área, tá bom? Fica à vontade. É só colocar aqui embaixo também. Outro ponto. É extremamente comum profissionais e acadêmicos, e veja só, acadêmico não é profissional ainda. Não significa que ele não possua conhecimento, só significa que ele não possui legalidade para a atuação enquanto personal. Então, se você é acadêmico de educação física ainda, bate no peito e fala que é personal ou atende como personal, saiba que você está infringindo a lei. Inclusive, isso te torna, de certa forma, criminoso, te afastando muito desse mínimo necessário para ser profissional, ok? Outro aspecto, que tipo de profissional é você? Você é um profissional raiz ou um profissional Nutelinha? O que é o profissional raiz? É aquele indivíduo que busca a organização do seu cronograma respaldado por aspectos técnicos científicos. E o que seria um profissional Nutelinha? É aquele indivíduo, desculpa o termo, mas um corno manso que usa a seguinte frase: na teoria uma coisa, na prática é outra. Você fugiu da faculdade, moleque. Não tem lógica você afirmar isso. Não tem condição. Para afirmar isso, você tem que não ter lido nenhum artigo durante a sua formação. É o mínimo. É o mínimo. Você, no mínimo, nunca leu nada na vida. Isso faz de você muito distante disso daqui. Ok? E outro ponto, para que você passou 4 anos na faculdade? Para chegar no final e desmerecer aquilo que lhe foi ensinado na sala de aula? Aí você deve estar se questionando: professor, mas eu atuo, eu estou como acadêmico e tenho professores que ficam fazendo lavagem cerebral, militância dentro de sala de aula. Filme o professor e manda para a polícia, processa o indivíduo. Você está pagando ou com imposto em uma universidade federal ou com o seu salário suado direto lá na reitoria ou na administração. Processe o professor, filme e mande para a polícia. Esse tipo de molecagem não é permitido. Dentro disso, partindo desse ponto, vindo para a segunda parte, para onde muitas pessoas acabam olhando quando buscam o profissionalismo, acabam buscando o marketing. Isso de forma alguma é defeito. O marketing, ele é uma ferramenta que você tem para a venda, mas para que você faça uma boa venda é mandatório que você tenha um bom produto. E quem é o bom produto? Você é o bom produto. Desde que você siga algumas coisas que eu vou falar aqui. Existem alguns indivíduos que promovem debates em redes sociais com zero conhecimento. Então aquele indivíduo que está cheio de certeza, não porque eu sei isso, porque eu sinto aquilo, porque o seu sentimento ele é irrelevante para absolutamente tudo do ponto de vista técnico. Guarda para você o seu sentimento, guarda para sua mãe, guarda para o seu pai, para o seu filho, filha, marido, esposa, namorado, namorada, guarda para o seu pet. Mas não joga o seu sentimento aqui não, que ele é irrelevante.
Então, às vezes, os indivíduos ficam, porque esse exercício é ótimo para esse músculo, porque eu sinto pegar. Se você tomar um murro no músculo, vai doer também, e nem por isso é bom para hipertrofia. Ah, o músculo arde, toma um tapa ou taca ácido sulfúrico que você vai ver arder, e nem por isso é bom para o músculo. Vamos ser inteligentes? O que faz de você um profissional é isso aqui. Às vezes o indivíduo vem para cá falando eu sou expert em musculação. Aí o indivíduo falha nisso tudo. Por exemplo, lá na disciplina de anatomia você aprende origem e inserção dos músculos. Entendendo a origem e inserção dos músculos, entendendo a questão de tipos de articulação, graus de liberdade que cada articulação te permite e, evidentemente, sabendo o que é uma contração muscular. Por exemplo, eu estou vindo só para esse aspecto. Sabendo o que é uma contração muscular, você sabe, por exemplo, que o encurtamento de sarcômeros, ele promove a aproximação da origem da inserção dos músculos, a depender da articulação por qual aqueles músculos passam, existe um determinado movimento, e esse movimento também é limitado pelos graus de liberdade articular, que você tem por obrigação que ter visto aqui e aprendido e absorvido o conhecimento. Professor, não absorvi o conhecimento. Volte para a faculdade, compre livros e continue estudando. Não vilipendie a anatomia. Vamos dar continuidade. Ao entender aqui, você entende, por exemplo, o que é uma circulação sistêmica, o que é uma circulação pulmonar, como é que acontece a troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares, lá nos capilares musculares, como é que acontece, quando você entende como acontece isso, a fisiologia mecânica da parte da respiração ou ventilação, quando você começa a entender, por exemplo, a teoria de Huxley para a contração muscular, você começa a ver, por exemplo, na fisiologia do exercício, que é a função das estruturas que você aprendeu durante o esforço. Então você aprende a estrutura, aprende a função da estrutura e coloca aquela função em esforço, em situação de exercício. Ao colocar aquela estrutura, aquela função em situação de exercício, você começa a entender, por exemplo, o aumento da diferença arteriovenosa, que você viu o que significa aqui. Você começa a ver o componente central e periférico do VO2 máximo sendo manifestado aqui com relação à prescrição de exercícios. Você começa a entender o mecanismo de fadiga em relação à contração muscular. E vendo, por exemplo, que a baixa concentração de cálcio no retículo sarcoplasmático induz menor liberação de sítios ativos de actina e miosina, o que pode interferir negativamente na força de contratilidade muscular. E entendendo isso aqui, você não vai cometer desculpa a expressão, a burrice de misturar métodos tensionais com metabólico, colocando o metabólico antes do tensional. Até mesmo porque aqui você também aprende que o mecanismo de fadiga induz redução da velocidade de impulso elétrico e redução da velocidade de despolarização de placa motora terminal, o que vai reduzir a velocidade de contração muscular. Então, se aqui e aqui você está prescrevendo um treinamento de força com o objetivo de aumento de potência para um corredor, você vai evitar, com base na fisiologia do exercício, exercícios que induzam a fadiga excessiva durante o cronograma de treino. Isso é ser profissional. Vamos continuando. Ao entender cinesiologia e biomecânica, você entende os movimentos que o corpo humano exerce durante determinada tarefa e começa, por exemplo, a parar de dizer as seguintes insanidades. Vamos virar os pés na panturrilha para hipertrofiar. Vamos subir ou descer os pés no leg press para poder hipertrofiar diferentes regiões. A puxada na frente é para uma parte do dorsal, a puxada na nuca é para outra parte do dorsal. O levantamento terra é para a grande dorsal. Se você não fugiu da faculdade durante essa disciplina, você tem por obrigação que não cometer esse tipo de erro.
É o mínimo que se espera de você enquanto profissional. Mínimo é saber que, dependendo da origem e inserção dos músculos, determinado movimento é performado por músculo A ou músculo B. Outra maluquice que a galera está fazendo. Vai lá, por exemplo, vai fazer uma remada curvada e, ao invés de ficar com os membros inferiores na vertical e o tronco o mais horizontalizado possível, os indivíduos acabam deixando o tronco quase que em pé, fazendo aquelas remadas toscas, deslocando o halter para frente, por exemplo, durante a remada, e esquecendo-se de um negocinho chamado física. E que esse negocinho chamado física também me conta de outro negocinho chamado lei da gravidade. E a gravidade está sempre para baixo. Então eu não entendo por que você desloca o halter para frente quando você precisa fazer uma extensão de ombros no plano sagital, eixo lateral, e pelo seu tronco estar inclinado, essa extensão, a resistência é para cima. Desculpa, o teu torque muscular é para cima. Então a resistência do halter tem que estar para baixo. Qual é o motivo de você deslocar o halter para frente e para trás? Se não existe gravidade atuando sobre o halter para que seja uma resistência eficaz. Você concorda comigo agora que chega a ser insanidade? É uma total falta de coerência? Com relação a medidas e avaliação, qual é o teste que você vai performar no seu aluno no começo do treino? Avaliação diagnóstica. Como você vai conduzir as sessões de treino todos os dias? Avaliação formativa. Como você vai avaliar ao final de um bloco de treino, um período de treino, isso para que você consiga uma avaliação somativa, comparando o pré com o pós. Mas o pré e o pós só serão bem eficientes se a avaliação formativa te entregar a maior quantidade de resultados, de dados possíveis. Dando continuidade, treinamento desportivo. Aqui, pessoal, muita gente não procura musculação com o objetivo de estética. Nem muitas vezes também não a procura com o ponto de vista de saúde. Existem diversos indivíduos que procuram a musculação com o objetivo, por exemplo, de performar uma competição, de realizar um teste de aptidão física em um determinado concurso. Se você não sabe aplicar a musculação com a devida periodização para o bom desempenho do teste de aptidão física, então você mais uma vez falhou miseravelmente. Então como é que você espera chegar aqui sendo um expert em musculação, vendendo no marketing que você é o cara do resultado, se você negligencia todas as matérias anteriormente mencionadas quando vem atuar aqui? Aí chega aqui e você passa, por exemplo, bisete de exercício bilateral com unilateral. Isso você negligencia, por exemplo, o intervalo de descanso. E o intervalo de descanso ele interfere diretamente no peso levantado, na carga levantada, no número de repetições, no acúmulo de metabólicos e no dano muscular, que são explicados aqui na fisiologia do exercício também. Pessoal, respeite mais a sua profissão. É uma gracinha a forma com que você vende. É uma gracinha a forma com que você se veste. 50, 60 pares de tênis coloridos e combinando com as suas bermudas maravilhosas. Contudo, não é a sua bermuda combinando com o seu tênis e o seu shape gostosão ou gostosona que vão explicar isso aqui e prescrever isso aqui para o seu aluno. Então, se você é acadêmico de educação física, ame absurdamente tudo isso. Se você é profissional de educação física, compre livros da área e faça cursos na área. Pare com esta certeza exacerbada quando na verdade você não sabe o que está defendendo. Tudo bem? E se você busca um bom profissional, busque profissionais que saibam isso daqui e não profissionais que apenas querem te empurrar qualquer forma de levantar peso. Porque aquele ditado, qualquer coisa é melhor do que nada, é patético.
patético. Qualquer coisa bem feita é melhor do que nada, visto que o sedentarismo te abre a porta para até 40 doenças crônicas não transmissíveis. Se você quer mais conteúdos acerca do que eu falei aqui para a musculação, é só colocar aqui embaixo, quero mais coisa, quero entender melhor como as disciplinas da faculdade podem interferir positiva ou negativamente, caso não preste atenção, na minha conduta profissional. No mais, treine com quem estuda e procure sempre profissionais gabaritados. A sua saúde é o bem mais precioso que você possui. Um forte abraço e fica com Deus! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Já pensou conseguir organizar a rotina de treino do seu aluno com um nível de exatidão dessa daqui? Vamos supor, dia 28/12, seu aluno vem e faz supino reto e leg press. Coloquei de exemplo hipotético. Primeira série, 14, 10 e 12 repetições, porque você fez o ajuste de peso aqui, seria 42. Você vem e fez o ajuste de peso para o seu aluno. Após fazer o ajuste de peso, você viu que a carga total do aluno foi de 1.608 kg. Já no leg press, você prescreveu 4 séries para o seu aluno na cadência 3-0-2-0 com 1 minuto e meio de descanso. Aqui a margem de repetições, aqui o peso e aqui a carga de cada série e aqui a carga total da sessão para aquele exercício. 2 dias depois você repete os 2 respectivos exercícios e ao anotar o peso e a margem de repetições você nota que o seu aluno aumentou de 1.608 para 1.748 kg a carga e no leg press de 6.130 ele aumentou para 7.100 kg. Isso é ou não é formidável esse tipo de controle? Outro lado, teste de força. Coloquei mais uma vez como exemplo hipotético os 2 exercícios. Supino reto. Seu aluno vem e faz, por exemplo, 7 repetições, ou você coloca para ele 70 kg e ele faz 7 repetições. No leg press você coloca para o seu aluno 200 kg e ele faz 5 repetições. Qual a cadência? Tem no curso. Nessa brincadeira aqui, 70% dá 58 kg quando você arredondar, dá 157 kg quando você arredondar. No teste de endurance, o aluno vem e faz 14 repetições e aqui ele faz 16. Nessa brincadeira você acaba descobrindo em uma única planilha o teste de 1 RM do seu aluno estimado e ainda a carga de endurance muscular. Além dessas planilhas, temos aqui a planilha para controle de frequência de treino. Aqui você mostra para o seu aluno quantas aulas ele faltou, quantas vezes ele pediu substituição. Uma sugestão ainda é pegar, por exemplo, as aulas que ele for, coloque em verde. As aulas que ele pedir reposição, você vem e coloque em amarelo. E se ele faltar e ainda não tiver reposto, coloque em vermelho. Olha isso aqui. Eu coloquei para você ainda 104 semanas de treino prontinho. É só pegar e usar com seu aluno, semanas 1 a 16, 17 a 32 e fui organizando da mesma forma com que eu ensino. E para você poder entender a dinâmica de como eu fiz a estruturação de tudo, eu coloquei observações e nas 19 aulas no curso você entende como foi que eu fiz esse processo de progressão e ainda aprende a utilizar todas as planilhas. E aí, gostou da ideia? Se tiver gostado, é só clicar no link que está aqui embaixo e se divertir com essas aulas e essas planilhas.